Bom dia, galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo o nosso mais um vídeo que a gente está fazendo sobre a Mr. Turing. Então, eu sou Marcelo Noronha. Again, de novo, eu estou com o Marco Aleixo. E a gente vai continuar o papo que a gente fez no nosso segundo vídeo, contando um pouquinho sobre a técnica de processamento de linguagem natural, de inteligência artificial que a gente usa dentro da nossa plataforma. E a gente vai avançar um pouquinho em visão computacional, que, como eu falei, foi uma puta de uma ideia que o Marco Aleixo teve, e ele vai contar um pouquinho para vocês essa história. Beleza? Bora, Marcão! É isso aí. Então, bom dia, boa tarde e tal, aquele papo de sempre, e abordar um pouco a ideia, né? Então, assim, NLP. Desde o começo, NLP foi sempre o carro forte da empresa, foi sempre o que eu estudei desde quando eu entrei na DataH e comecei a construir o Turing lá dentro, porque, assim, visão computacional, ela foi a primeira a despontar na inteligência artificial, foi lá com o Hinton no passado, os caras conseguiam ter os resultados incríveis, e aí o Visão foi o carro-chefe da IA na parte de pesquisa, mas NLP foi o que mais me interessou, né? Por mais que lá em 2016 a gente não tinha tanto material, não tinha tanto acesso à informação, e os modelos de NLP tendem a ser muito grandes, era um negócio um pouco mais deixado para trás, que depois veio o Google, o Facebook, que levantou essa ideia. O que então, mais assim, chamou, então, para você, Marcão, a atenção em relação ao NLP, e você não foi primeiro para a visão computacional? Então, eu estava tentando pensar aqui exatamente o porquê. Não sei se é porque eu queria construir o Jarvis, e eu sabia que NLP era um negócio importante. Cara, eu realmente não sei, mas por algum motivo, sabe, gostei mais do NLP. Tá. Acho que teve então rolou a química. você personificou o que você queria fazer no Jarvis do Homem de Ferro. Eu acho que foi alguma coisa do tipo. Acho que foi alguma coisa do tipo. Porque eu até fiz um curso técnico em mecatrônica e lá a gente abordou um pouco, mexer com o microcontrolador, tinha um pouquinho de visão lá no projeto que a gente fez, e eu acho que desde lá não me interessei muito. Aí foi NLP. Então, NLP pesquisando NLP, na verdade, aí todo mundo começou com chatbot, e aí começou a ficar um pouco, NLP não é isso, né? Assim, não é só isso, na real. Então, acabou gerando um pouco essa frustração, porque o que tinha muito na época era chatbot e API pronta para fazer isso. E aí surgiu aí depois o Mr. Turing, que foi aquilo que a gente comentou. Então, o NLP, por si só, ele é muito poderoso. Você consegue atualmente ter alguns resultados incríveis relacionados ao NLP, principalmente quando você olha para o estruturado, para o mundo que já está ali um pouco mais formatado, análise de sentimento, classificação de spam, que, todo mundo tem no celular já, coisas desse tipo. Está embutido, né? Até chatbot aí tem uns que são bem construídos. Que, normalmente, quando você tenta viajar demais, fica complicado. Mas até o chatbot ali tem os seus usos quando bem construído. Mas a gente sempre teve uma limitação, que é o não estruturado, que foi aquilo que a gente comentou. Os seres humanos escrevem documentos para seres humanos. E aí, se você tenta forçar um algoritmo de NLP a ler igual a um ser humano, você tem um trabalho em dobro, porque o ser humano é muito complexo. Já não basta ali a linguagem por trás, aí você tem que usar, né, e tudo mais. A semântica, e como as pessoas escrevem, e é muito variado. Aí, se você tentar enxergar igual um ser humano, você tem um trabalho dobrado. E aí você usar o NLP para te ajudar nisso, pelo menos na nossa trajetória, não ficou muito bom. A gente teve muito trabalho. Talvez para resolver teria que ser um conjunto de regras manuais que, como a gente pensou, eu lembro que a gente foi no feriado do carnaval, eu acho. Era, sei lá, 11 horas da noite, quase meia-noite. Tava eu e um cara da empresa tentando construir regra de como que você faz o parse de qualquer tipo de PDF. Aí vira aquela loucura que não virou. É isso, não virou. E sempre ficou entalado aquilo de, como que eu faço para resolver esse problema? E eu lembro que até teve um papo que o Evandro teve com alguma empresa, que o cara falou, mas BERT todo mundo tem. BERT está aberto aí, BERT você faz o que você quiser. Aí eu lembro que o Evandro...
que é uma coisa, assim, acho que vale colocar esse adendo, né, Marcão? É o que todo mundo fala, né? Que BERT você usa? O que você faz? Como se fosse simples, né? Só porque o Google libera uma BERT no mercado. Se fosse tão simples, qualquer pessoa pegaria uma BERT e construiria um bot usando a BERT, né? E fazendo uso da técnica. E não é isso que a gente vê na prática. A gente continua visualizando bots, né, que não usam inteligência artificial. Se tem o discurso, mas não se tem na prática o uso. Existem sim bots muito bem construídos, né? Alguns deles já utilizando a Mr. Turing, né? A gente tem bots no mercado. Esses são os melhores. Já usam a nossa API, né, para fazer uso do nosso algoritmo de NLP, mas é bom frisar. Outra coisa que eu queria só colocar aqui, que é bem legal, o Evandro, né, CEO da DataH, sempre quando a gente citar Evandro, que fique claro que a gente está falando do CEO, o mestre Jedi master aqui do negócio, né, o mastermind, vamos colocar assim, do grupo todo que está embaixo de todas as 5 startups, e a gente é uma delas, né? Beleza? Vamos lá. E falar uma frase dessa, pô, todo mundo tem a BERT, é igual você falar, você tem uma pá e um saco de cimento, por que você não constrói uma casa? Exatamente. Não é assim que a vida funciona. É o que eu falo do consultor lobo mau, né? Consultor lobo mau sabe muita teoria, sabe onde encontrar as coisas, mas você nunca vê ele fazer nada, né? Só fica ali no blá blá blá, né? E aí, assim, aí na época, eu acho que o Evandro até falou, mas putz, só BERT não resolve, você precisa de uma junção de coisas, e uma das coisas que a gente internamente conversava na época era o nível computacional, né? Mas isso demorou um pouco a ser explorado. Isso foi uma ideia sua. Aí o Evandro acabou falando com o cara, mas era uma ideia que surgiu justamente nessa dificuldade de como que eu faço para entender os documentos. Aí a gente percebeu que, primeiro, isso traz um diferencial, que você não está usando o mesmo, não estou só com a pá e o saco de cimento. Então, isso, além de melhorar o resultado, tem esse benefício, que ele é importante, melhora o resultado e tal. Então, aí a gente começou a sabatina. Então, assim, de novo, estamos embaixo de um grupo DataH, que tem conhecimento. Aí eu comecei a perguntar para os caras que já estavam no mundo, porque na IA você não consegue dominar tudo. Você não faz... muita coisa. Não faz sentido, né? E nem faz sentido. Não faz sentido. Você concorda comigo? Exato. Então aí eu lembro que eu fui fazer uma apresentação e aí eu acabei encontrando o Fernando da Data Life lá, Fernando Camargo. Eu falei, Fernando, putz, estou com essa ideia tal de fazer não sei o que. Ele falou, parece bom, faz sentido. Aí eu fui lá, conversei com o Piovan, Marcelo Piovan. Meu xará. Piovan, xará, tô com essa ideia, tal, faz sentido? Putz, acho que faz. Então, assim, perguntei para algumas pessoas, faz sentido. E aí, assim, apesar de não ser especialista em visão computacional, nos últimos anos você acaba mexendo com IA, aí você faz curso que envolve visão. Aí eu chamei os caras da equipe, falei, estamos com essa ideia aqui, vamos fazer um teste. Aí fomos lá, construímos o dataset, rodamos a primeira versão, ficou horrível, mas a rede estava... Mas estava saindo ali uma forma de como estruturar um documento usando visão computacional. E aí, na época, a gente pesquisando, é uma técnica que por si só ela existe, mas ela não é muito explorada. Sei lá, o último artigo que eu achei referência é de 2009, que ainda usava um pouco de processo manual na interpretação. Aí a gente foi arriscar usar só visão e tal, e assim, foram uns 6 meses, eu acho, de construção disso, porque você precisa ter uma rede boa, você precisa saber usar aquilo, depois que você estruturou aquilo, você precisa colocar no seu fluxo de como aproveitar da melhor maneira possível, tem a questão de reconstrução do que foi, porque basicamente o que uma rede te retorna é XYZ, mas você tem que aplicar toda uma hierarquia de busca por informação, e assim, os resultados são incríveis. Toda vez que alguém ia subir um documento na plataforma, eu sempre ficava um pouco nervoso, quando a gente não tinha visão computacional, porque, cara, cada um escreve de um jeito, e tá certo isso, né?
E as regras que a gente tinha hoje, eu sabia que tinha uma limitação técnica. E agora, com visão computacional, cada vez que alguém sobe o documento, aí eu vou lá, putz, como tá? E a pessoa, nossa, tá funcionando bem. E aí eu vou lá dar uma analisada, ele conseguiu fazer a estruturação correta. Então, acho que... Quando a gente fala em estruturação, Marcão, só para o pessoal entender, porque provavelmente no nosso mega canal aqui, vão ter pessoas que não são tão técnicas, né? Então, quando a gente olha um documento, né, a gente humano, que o documento foi feito para outro humano ler, eu sei o que é um título, um subtítulo, um parágrafo, uma tabela, uma imagem, o que quer que esteja fazendo a composição da estrutura daquele documento. Então, quando você fala que a visão enxergou a estrutura, o que isso quer dizer para facilitar o processamento desse documento dentro da nossa plataforma? Tá. Depois o mestre Noronha vai colocar uma foto aqui do que Eu tô aprendendo a mexer nessas coisas, não vou virar youtuber, mas eu prometo que cada vídeo vai ter uma coisinha nova, vai melhorando aqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue colocar uma foto que fica mais fácil, mas... A gente não tem grana para pagar um cara para fazer isso, então sou eu e o Marcão que estamos fazendo aqui, beleza? Vai lá. Então, assim, é isso. Pra gente é muito fácil entender o que é um título, o que é um subtítulo, uma lista, um parágrafo, uma sentença, todas essas informações, elas são muito importantes para você conseguir entender um documento, né? Tanto que existe a ABNT para regra de formatação, porque ela é importante. Só que quando você extrai um PDF, por exemplo, que é o mais comum, para texto puro, você usa a ferramenta de conversão que tem por aí na internet, você perde todo esse tipo de informação. Então, assim, o que nos restava? Título é tudo que é fonte maior que 12, que está no espaçamento tal, está na posição Y do documento, e essas regras manuais, elas não funcionam tão bem assim, porque as pessoas não seguem tão bem assim essas regras. A regra da BNT, certo? Exato. Então, essa é a limitação. Então, você tem uma rede que olha o documento, como se fosse um ser humano com o olho. Porque as redes de NLP é como se elas fossem cegas. Sei lá, meio que transforma o texto ali só para texto puro corrido e não enxerga aquilo. Então, se você vai visão computacional para ir lá e falar, isso aqui é um título, isso aqui que está nessa coluna, isso aqui é uma lista de sentenças. Essa tabela, ela começa aqui e às vezes a pessoa corta a tabela no meio entre uma página e outra. Então, essa tabela começou aqui, mas tem um resto de tabela na próxima página. Então, essas informações, elas são todas extraídas usando visão, e ela vai lá e classifica, isso aqui é um texto, isso aqui é um título, tananã, e aí, com isso em mãos, a gente consegue reconstruir o documento de uma maneira que, por exemplo, a pessoa fez uma pergunta que deu match com um título, né? Nossos algoritmos falaram, esse título aqui é a resposta. A pessoa não quer ver o título na cara dela, porque, normalmente, um título ele é só uma breve descrição do que está por vir, sei lá, Brasil. E aí embaixo tá, foi descoberto em 1500. Então, essa relação entre coisas, ela também é muito importante. Então, se a nossa melhor resposta é um título, eu tenho que tomar uma ação. Se é uma tabela, em qual célula da tabela? Aí entra um outro mundo. Se foi numa lista, eu sei que aquela é a melhor, mas eu preciso reconstruir a lista. E aí, se você não tem a visão para te ajudar, como que eu começo a reconstruir? Onde que eu paro? Onde que começa a lista? Onde que termina a lista? Então, esse conjunto de possibilidades que visão nos ajudou muito, porque ela já determina melhor o escopo do que foi extraído. A gente tem casos, né? A gente tem clientes que queriam extrair informações de tabelas, né? A gente tem clientes que gostariam que imagens aparecessem como resposta, né, de algumas coisas, porque num texto, muitas vezes, uma tabela é a composição da resposta, né? Tem um título, tem um parágrafo, e a tabela faz parte da composição de uma possível resposta. E a imagem é a mesma coisa, né? Muitas vezes você tem uma imagem circundada por texto, né? Uhum. Então, se a visão computacional entende que aquilo é uma imagem, aquilo é o parágrafo, na hora de você reconstruir o documento para que ele seja interpretado, eu posso trazer para o usuário, além do texto como resposta, a composição da imagem. Eu não vou interpretar a imagem, mas eu posso imaginar que aquela imagem faz parte da resposta. Certo? Isso. É isso. Não é?
E é isso, é outro problema. Quando se você extrai texto de PDF convencional, esses textos que estão flutuando em volta de imagens, eles vêm todo perdido lá no meio do texto que foi extraído, sem visão. Então você não consegue exibir, por exemplo, aquele diagrama que tem uma legenda, que aí o diagrama é extremamente complexo, mas a legenda está lá. Então, se a gente sabe que aquele texto está embaixo de uma figura, é uma legenda, eu consigo reconstruir e no futuro exibir a imagem, falando, ó, essa é a legenda, essa é a imagem, exibe de uma maneira especial para a pessoa conseguir navegar pelos documentos. Sim, então, esse foi o grande pulo que nós e a equipe desenvolvemos nesses últimos meses aí. Já estamos rodando, já tem gente usando, já tem gente usufruindo. Já tem cliente, né, cara? A gente pode dizer, tem cliente usando. Tem cliente usando isso. A gente falou um pouquinho antes de começar a gravar o vídeo, né? A gente recebeu um e-mail ontem do cliente bem feliz com o resultado, né? Apesar que esse cliente é bem consciente com relação à documentação que ele está querendo processar, né? Isso é muito legal. Quando o cliente entende, né, que a gente está falando de um algoritmo, a gente não está falando da varinha do Harry Potter, né? Não é uma coisa, joga qualquer coisa lá e sai o que eu quero, não é assim, né? Mas o cliente está bem satisfeito, isso é muito legal. Então, se a gente olhar a Mr. Turing hoje, Marcão, a gente usa lá, dentro da nossa plataforma, algoritmos de NLP, a gente tem visão computacional, então eu trato com a visão primeiro, reconstruo essa documentação e aplico o NLP, ou não. Fala pra galera como é que é o processo, dá só uma introdução, a gente já está com 16 minutos de vídeo, a gente tem que seguir uma regra aqui para o canal ficar conciso depois, mas dá só essa introdução, como é que é isso, e no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto, para terminar ele. Tá, então o fluxo é basicamente esse. Chegou um documento, a gente aplica um pré-processamento para, por exemplo, tentar entender se aquilo precisa de um OCR, se não precisa de um OCR, qual que é o formato do arquivo, faz o tratamento para transformar aquelas páginas em imagem, e a gente joga cada página individualmente nos nossos algoritmos de visão, e eles fazem a extração, e a gente tem lá uma API, um serviço, que entende o que a rede falou, estrutura num JSON, né, e aí com isso, o JSON é uma forma de texto estruturada, para quem não é muito técnico, esse é o nome do tipo de arquivo, e aí com essas informações estruturadas a gente consegue trabalhar com a rede de visão de NLP convencional, para depois na ponta você conseguir fazer uma pergunta e a rede de NLP conseguir identificar ali quais são as melhores respostas. Acho que o fluxo maior é esse. Não, sensacional. A gente não pode entrar nesse detalhe também, porque aí são coisas da nossa startup, né? Legal, show de bola, cara. Acho que isso começa a dar mais corpo, né, para o que a gente quer falar da nossa startup, como começamos, técnicas, processos que a gente tem dentro, falamos um pouco mais sobre visão computacional. A gente vai explorar um pouquinho esse assunto no próximo vídeo, e a ideia depois é que a gente comece a envolver o time, né? Eu espero convidar o senhor Evandro Barros, mestre Jedi, mastermind aí de todo o grupo, para que ele volte um pouquinho no começo, só para contextualizar algumas coisas que a gente falou nesses 3 vídeos. Esse é o terceiro vídeo que a gente faz, só para ficar claro para as pessoas como é que e depois a gente vai chamando cada membro da equipe, e aí depois a gente vai entrar em discussões mais técnicas, né, para ficar uma coisa mais legal, uma rodada tech, alguma coisa bem bacana que a gente vai bolar ainda. Roteirista aqui, super youtuber, eu e Marcão, nada desse treco, mas estamos brincando aqui, tá? Então, legal, vou dar uma de youtuber, obviamente, né? Eu acho que vale a pena. Cara, se inscreve no canal, a gente está começando. A ideia é que esse negócio ajude muita gente, que as pessoas saiam do papel, né? Foi o que o Marcão fez no começo. Tire as ideias da cabeça e passem a transformar eles em soluções, em produtos, algo do gênero. Então, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho. Como é que fala, Marcão? Se não apertar o sininho, o que acontece, Marcão? Não recebe notificação, tem que receber. E aí, se sair vídeo novo, você não vai ficar sabendo, vai ter que ficar pesquisando no YouTube depois, né? Então, a ideia é essa, beleza? Então, obrigado. Alguma consideração final, Marcão? Não, acho que é isso. Papo muito bom. E
teremos mais. Show de bola. Então, de novo, eu sou Marcelo Noronha, esse é o Marco Aleixo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Touring, beleza? Um abraço, galera. Até mais. Falou!